Boa noite, irmãos. Meu nome é Daniel, tenho 9 anos, sou filho do apóstolo Antônio Carlos. Para quem não conhece, sou filho da pastora Josélia, irmão do Lucas, Mateus. Irmãos e Júnior, irmãos, eu queria que vocês tomassem um assento e abrissem a palavra de Deus em Mateus capítulo 8, versículo 25. Aqui, parando aqui. Irmãos, está escrito: entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Vamos parar aqui. Irmãos, antes de tudo, eu trouxe um tema, um texto e uma introdução. Qual é o tema, Daniel? O tema é: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? E o texto é Mateus 8, 25, como eu tinha falado. Irmãos, nesse tema eu quero que a igreja repita comigo 3 vezes esse tema. Primeira vez: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Segunda vez: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Terceira vez, mais uma para Jesus: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Irmãos, Jesus mandou os seus discípulos entrassem no barco. E o que Jesus ia fazer nesse barco com os discípulos? Treinar os discípulos como superar uma diversidade diante de uma grande missão. Essa grande missão, irmãos, é libertar um homem que estava preso muitos anos pelo inimigo. Irmãos, Deus mandou os discípulos entrarem no barco. E aí, vamos pro primeiro tópico. Jesus deu uma ordem. Qual foi a ordem? Entrassem no barco, mandar os discípulos entrar no barco. Irmãos, Deus não falou: entra no barco aqui para mim, por favor. Deus falou: entra no barco. Deu uma ordem. Irmãos, e no barco, Deus, ele deu uma palavra: passamos para o outro lado. O que significa, Daniel, essa palavra passamos? Promessa. Irmãos, depois que Deus deu a palavra promessa, passamos para o outro lado. Vamos ler o versículo 24. Eis que no mar se levantou uma tempestade. Irmãos, a tempestade se levantou no barco. A tempestade se levantou, mas a presença dele estava lá. Irmãos, por que a tempestade não afundou o barco? Porque naquele barco tinha a palavra promessa. Irmãos, a tempestade não vai afundar o teu barco das obras, das vidas financeiras. Por quê? Porque tem promessa.
Irmãos, a tempestade pode ser grande, mas a presença dele está lá. Irmãos, a presença de Deus está no barco. O teu barco não vai afundar. O pastor Levi, pastores, pastoras, o barco desta igreja não vai afundar. Oh, meu Deus. Por quê? Porque essa igreja tem promessa. Irmãos, fala pro irmão que está do lado de você. O seu barco das suas obras não vão afundar. Por quê? Porque você tem promessa. Irmãos, o barco não vai afundar de quem tem promessa. Ah, a tempestade pode ser grande, as calúnias podem ser maiores, as palavras ruins podem ser grandes, a tempestade, aquele inimigo que quer te derrubar pode ser grande, ele pode se levantar, mas Jesus é maior do que eles. Irmãos, o inimigo não vai te derrubar porque tem palavra. A tempestade não vai afundar porque tem palavra. Ô irmãos, o inimigo não vai te derrubar, não vai te caluniar. Muitas pessoas, a obra de maldição que está querendo jogar contra a vida vai falir, sabe por quê? Porque você tem promessa. Irmãos, mas vamos bem, promessa. Deus não falou em tempestade, irmãos. Olha, que interessante. Quando Deus deu a palavra, passamos para o outro lado, Ele não falou nada em tempestade. Irmãos, primeiro tópico. Jesus deu uma ordem aos seus discípulos que entrassem no barco. Segundo tópico, passamos, promessa. Jesus não falou em tempestade. Terceiro, mesmo Jesus no barco, a tempestade se levantou. Olha, irmãos. Irmãos, qual a missão que Deus está querendo te dar? Mesmo ele no barco, a tempestade veio. Para quê? Para você se aproximar de Deus. Tá na Bíblia. Vamos ver. E os discípulos aproximaram e se o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. Irmãos, mesmo Jesus no barco, a tempestade veio. Para quê? Para você se aproximar dele. Irmãos, os discípulos, eles são obedientes. Por que eles entraram no barco? Porque são discípulos. Irmãos, para ser discípulos de Deus, tem que ser obediente. Crianças, obedecem pai, obedecem mãe, obedecem avós, obedecem tios. Tem que obedecer. Irmãos, como eu tinha falado, mesmo Deus no barco, a tempestade vem. Para quê? Para você se aproximar. Irmãos, o que adianta? Tá longe. Irmãos, agora eu vou falar. Irmãos, tem que ter intimidade com Deus. O que adianta pregar, louvar, dar oportunidade, mas não ter intimidade com Ele? Forte, hein? E os discípulos se aproximaram de Deus. A tempestade vem para você se aproximar. Os inimigos se levantam para você se aproximar. A calúnia vem para você se aproximar. Irmãos, a muralha quebra para você se aproximar e para você se aproximar de Deus e reconstruir uma nova. Irmãos,
quem se aproxima de Deus tem promessa. Você sabe o porquê a vida de muitas pessoas não muda? Por quê? Porque não tem promessa. Irmãos, agora eu vou falar. Irmãos, quem tem intimidade com Deus tem promessa. Quem tem intimidade com Deus, a tempestade não para. Irmãos, quem tem intimidade com Deus, a tempestade não afunda o barco. Irmãos, a tempestade pode ser grande, mas se você tem intimidade com Ele, a tempestade é acalmada. Irmãos, mesmo Jesus no barco, vem a tempestade. Para quê? Para você se aproximar. Porque quem se aproxima tem a palavra promessa. Irmãos, tempestade não afundou o teu barco. Por quê? Porque tem promessa. Irmãos, tempestade não está afundando o barco de muita gente. Sabe por quê? Porque tem promessa. Irmãos, quem tem promessa, o inimigo não derruba. Quem tem promessa, você faz ao contrário com o inimigo. Em vez de ele te derrubar, você que derruba ele. Irmãos, voltando ao 26, os inimigos, depois que chegaram perto de Jesus, ele levantou-se e acalmou a tempestade. Irmãos, sabe por que teu barco ainda não afundou? Porque Deus se levantou no seu barco. Irmãos, Deus está se levantando no barco das suas obras. Deus está se levantando no seu barco. Ele se levantou no barco dos discípulos e acalmou a tempestade. Irmãos, Deus está se levantando no seu barco para acalmar a tempestade. Forte. Irmãos, o que adianta pregar, louvar, mas não tem intimidade com aquele? E depois disso, voltando ao 27, versículo 27, os discípulos disseram, e aqueles homens se maravilharam, dizendo, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é esse? Se você não conhece meu Deus, eu vou falar quem é esse. Quem é esse? Quem é esse? Aquele Deus. Eu vou te falar quem é o meu Deus. O meu Deus é aquele que acalma a tempestade. O meu Deus é aquele que levanta as muralhas. O meu Deus é aquele que acalma a tempestade. O meu Deus é aquele que se levanta no barco para poder acalmar a tempestade. Irmãos, o que adianta falar pelos lábios, mas o coração não tem intimidade? Pela boca tem intimidade, mas pelo coração não. Irmãos, tá falando pelos lábios, mas o coração não fala a intimidade que tem com Deus. Irmãos, o que adianta falar pelos lábios, mas não tem intimidade pelo coração? Irmãos, tem que ter intimidade com Deus. O que será que adianta expulsar demônios, mas não tem intimidade com aquele no seu coração? Irmãos, só quem tem palavra, só quem tem promessa, só quem tem intimidade expulsa os demônios. Irmãos, só quem tem intimidade, o inimigo não para. Agora tem boca para falar de Deus, mas não tem o coração para sentir o amor que você tem por Ele. Irmãos, a tempestade não parou o barco. Por quê? Porque os discípulos de Deus se aproximaram. Se aproxima de Deus. Quer vencer a tempestade? Quer vencer o gigante que parou a sua obra? Se aproxima de Deus. Como é que se aproxima, Daniel, de Deus? Ora, jejuña, faz oração. 1, 2 horas da manhã são as horas exatas. 1 hora da manhã é a hora que o portal se abre. Então, esse momento é para você estar em oração, irmãos. É para você estar em intimidade. Por quê? Porque os inimigos, eles vão atacar. Eles vão parar 1 da manhã. Mas se você estiver atento com a intimidade dele, a tempestade não para.
Quem é Ele? Quem é esse? O meu Deus é o médico dos médicos. Oh, glória a Jesus. O meu Deus é aquele que cura. Aleluia. É que cura tudo, todas as doenças. Cura o câncer. Oh, Rebecca. Cura problemas. Cura problemas. O meu Deus de verdade é aquele que cura doenças, aquele que cura o câncer. Irmãos, tá passando por dificuldade, se aproxima de Deus, porque Ele vai curar sua doença. Irmãos, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Jesus. Irmãos, até o vento se cala para ouvir a voz de Deus. Ele é criador. Irmãos, quem tem intimidade, muitas terras se prostram para ouvir a voz dele. Irmãos, e aquele Deus é aquele que acalma a tempestade. Irmãos, eu queria estar fazendo uma oração para finalizar, agradecendo a oportunidade. Vamos fazer uma oração? Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, abençoa-me. Que essa igreja seja abençoada. Que nós estamos no seu barco, Pai. Que a tempestade não vai naufragar nada. Oh, meu Pai. Que tem intimidade, que a gente tem intimidade convosco. E que a tempestade não vai parar. Irmãos, eu agradeço a oportunidade. Vão se lembrando que só quem tem intimidade, a tempestade não para.